Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos discutir hoje aqui se a DC Comics nos cinemas precisa, tipo, dentro da Warner Bros., ter o DC Studios ou DC Filmes, sei lá, uma divisão dentro da Warner Bros. Ali pra ter os filmes da DC Comics, assim como a gente tem vários estúdios aí, por exemplo, na Disney tem a Pixar, que é uma divisão dentro aí da Disney e tal, e outros estúdios, se eu não me engano, tem isso também. Na minha opinião, seria ótimo, porque quando você tem uma divisão, por exemplo, existe a Warner Bros., um dos maiores estúdios de Hollywood de todos os tempos, aí você tem a Time Warner, que tem vários estúdios dentro, CNN, tem contrato de basquete, acho que de beisebol, tipo, tem um monte de coisa que eles produzem, HBO, a maior produtora da história tá dentro aí da Warner Bros., então quando você tem tudo isso, você responde pra muitas pessoas, entendeu? Tipo, por exemplo, quando vai sair um filme do Batman, esse filme do Batman, ele passa por um monte de pessoas. Um monte de pessoas fica sabendo o que o Matt Reeves vai fazer no filme. Um monte de pessoa descobre de alguma maneira como que é o roteiro desse filme. E várias outras coisas de orçamento, de como que vai ser construído o Batmóvel novo, de onde que vai ser filmado o filme, etc. Várias coisas desse tipo. É só um exemplo bem grosseiro aqui que eu tô dando. Mas, por exemplo, agora com a fusão da Warner, com a Discover, né? A Warner Bros. Discover. E o novo CEO aí, o David Zaslav, tipo, esse cara ele quer trabalhar muito bem a propriedade intelectual que ele tem da DC Comics, e não só a DC, como várias outras coisas que eles têm. Vou dar um exemplo aqui da Warner Animation. A Warner Animation é um estúdio dentro da Warner Bros. De animações. A Warner Animation sempre fez e sempre vai fazer as melhores animações de super-herói de todos os tempos, que são os super-heróis da DC. Pega todas as animações já feitas pela Warner Bros. Com a DC e compara com qualquer outra animação de super-herói que você vê aí no mercado, que você vai ter certeza de que a Warner faz as melhores animações, tanto em série quanto filme, enfim. Mas esse vídeo aqui tá sendo feito porque não é que saiu notícia que isso vai acontecer nem nada, é pelo fato de que, tipo, isso poderia acontecer ou pode acontecer. Então, uma suposição. Como a gente é fã, a gente pode teorizar algumas coisas aqui, a gente pode debater coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer. A gente faz muito isso aqui, eu já fiz uns 400 vídeos sobre The Flash, eu vou fazer mais ainda, porque ainda não saiu nenhum trailer oficial, a gente vai ter mais teoria, vai ter mais e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então, se a DC Comics tiver um estúdio dentro da Warner Bros., um estúdio pra ela, assim, pra trabalhar ela, ia ser muito legal. Ia dar chance de você conseguir ter uma franquia mais sólida. O que eu quero dizer com franquia sólida? Quando a Warner Bros. Tinha a franquia do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, era algo sólido. Todo mundo esperava pelo próximo filme. Saiu o Begins, foi um sucesso mediano, aí saiu o Cavaleiro das Trevas. Todo mundo ficou tipo, nossa, o Cavaleiro das Trevas e tal, que é o melhor filme. E aí você teve o Ressurge e tal, foi um grande sucesso. Então todo mundo ficou com um hype muito alto pro começo do DCU e a gente sabe a tragédia que foi o começo. Então, o que é você ter uma franquia sólida? Você ter filmes de uma franquia, de uma marca que as pessoas todas já conhecem. Então as pessoas vão ao cinema assistir qualquer filme daquela marca porque sabe que tem o selo de qualidade ali, ou tem um marketing muito bom, né? Às vezes não só a qualidade, mas o marketing também tem que ser muito bom. E um DC Filmes daria a possibilidade de você fazer uma parada assim que, por mais que seja um estúdio da DC Comics e tal, muita gente vai pensar, tipo, mas vai ter, sei lá, um produtor lá, vai colocar um monte de fórmula nos filmes, tipo, uma fórmula, quer dizer, né, específica pra ser sempre daquele jeito e tal. Isso não ia acontecer. Por quê? Por mais que seja um estúdio dentro da Warner Bros., é um estúdio dentro da Warner Bros. Então, qualquer diretor que entrar ali, ele vai entrar com a mentalidade tipo assim, ah, beleza, DC Comics, DC Studios, DC Filmes, sei lá, mas aqui eu tô dentro da Warner, então eu quero liberdade criativa, porque essa é tipo a filosofia da Warner Bros. Dificilmente vai ser uma parada condensada em uma fórmula, tá ligado? Tipo, pode ser que tenha um plano e uma estratégia, mas os filmes vão ser diferentes, que é o que acontece aqui. A grande vantagem de você ter um estúdio é que você vai ter mais foco nessa propriedade intelectual, então você vai estar pensando sempre 100% naquele projeto. A Warner Bros. Tem várias outras franquias, então os executivos têm que pensar em várias outras franquias, tudo que é ao mesmo tempo, assim, tal, tipo, sei lá, embora DC Comics hoje é a maior franquia da Warner Bros. Vamos lá, será que isso pode acontecer? Eu acho que isso pode acontecer. Sei lá, tipo, por exemplo, tem a New Line Cinema, né, que fez lá os filmes de Invocação do Mal, James Wan, tal, tem outros filmes que no passado fez, tipo, O Senhor dos Anéis e tal, então tem estúdio aí na Time Warner. Ele poderia ganhar um estúdio separado dentro da Warner também, assim como a DC. E muita gente se pergunta assim, mas quem seria o produtor da DC? Entenda uma coisa, pra você ser produtor, não adianta você colocar lá, sei lá, o Grant Morrison, o Marv Wolfman, que é um dos caras que mais manja de DC Comics.
esse cara não vai ter gabarito, ele é um quadrinista, tem que ser um produtor de cinema de Hollywood, que tenha peito e credibilidade pra peitar executivo de estúdio, pra falar assim, esse diretor sabe o que ele tá fazendo, a gente não vai cortar essa cena, a gente não vai refilmar isso, não vamos fazer aquilo. Tem tudo isso, é todo um jogo de cintura, tá ligado? Eu acho que o DC Studios seria bom pra você ter uma parada mais unificada. O que eu quero dizer? Você tem várias séries da DC, né? Tem as séries da CW, tem séries que era do DC Universe, que a Warner Television que produz, vieram pro HBO Max, como o caso dos Titãs, o Patrulha do Destino, o Stargirl e tal. E aí você teria o estúdio da DC focado nos filmes, focado nas séries. A maior vantagem seria você ser um estúdio dentro ali de um grande conglomerado, mas você ser um estúdio independente para fazer aquilo que você acha que é certo. Você ter a liberdade criativa de criar um universo, criar uma franquia de sucesso com vários filmes, filmes isolados, filmes que estão no mesmo universo, ou um multiverso com várias terras, tipo... Você teria essa credibilidade. Esse seria a maior vantagem. Mas vamos trabalhar também com a possibilidade de que isso pode nunca acontecer, né? Tipo, não vai acontecer. Vai continuar ali apenas uma franquia da Warner Bros e tal. Mesmo estando apenas na Warner Bros, tal, não tendo um estúdio próprio dentro da própria Warner, dá pra você fazer uma parada muito foda. Que agora eles estão recomeçando o DCU através do filme do Flash. Então, depois desse filme, eles vão seguir outros caminhos. Não precisa necessariamente ter um estúdio da DC pra dar certo. Pode ter um produtor específico, 1, 2 ou 3 produtores dentro ali dos filmes da DC, mesmo na Warner Bros, escolhido ali pelo David Zaslav e tal, ou um produtor só que seja, um cara responsável por supervisionar o universo DC. Não é o cara que vai mandar no universo DC, que vai criar um mapa na casa dele, com esse filme que liga nesse filme, aí faz o jogo da velha aqui, cria uma odisseia cósmica e tal, crise finita, crise final, crise nas infinitas terras. É o cara que vai estar sempre à frente dos projetos. Eu vou dar um exemplo. Tem o Peter Safran. Ele produziu o Esquadrão Suicida, o Pacificador, Shazam, tá produzindo o Shazam 2, ele é um dos produtores de Adão Negro e ele tá na produção do Aquaman também. Vem dando certo o trabalho dele. Significa que ele tem que ser o chefão da DC? Não, não significa, mas tem que ter uma pessoa pra supervisionar tudo. Não é a pessoa que vai criar o universo dentro da cabeça dela. Quem vai criar o universo são várias mentes pensantes. Nunca é uma pessoa só, porque se for uma pessoa só, você vai limitar tudo. Nunca vai ter alguém pra falar assim, calma aí, mano, acho que você tá viajando muito aqui. Vamos mais para aquele lado, entendeu? Tipo, reunião de trabalho é assim, você vê o que é melhor para a empresa. Mas estamos tendo essa conversa aqui mais para bater um papo mesmo, porque muita gente pensa que para DC dar certo ela tem que ter um estúdio separado da Warner. Então eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? Tipo, você tem a DC Comics como franquia, os maiores super-heróis do mundo. O que você tem que fazer? O óbvio. Qual que é o óbvio? Pega os heróis principais e faz os filmes solos deles primeiro. Você não precisa traçar um plano desde o começo. Nossa, vai ter o filme do Lanterna, vai ter um gancho pro filme do Superman. Não. Você apenas faz os filmes solos, que é o que tá acontecendo, né? Os filmes que vão ter ligação são filmes óbvios, né? Shazam, Adão Negro, Pacificador, Esquadrão Suicida, a série da Amanda Waller. Você pode colocar um cameo de personagem aqui e ali, como é o caso da Mulher Maravilha, que vai aparecer em Shazam Fura dos Deuses. Isso tudo pode acontecer. Você não precisa ficar amarrando tudo. Você conecta aquilo que faz sentido, que é o que tá acontecendo aqui. E aí, quando você tiver o filme de todos os seus heróis principais, Superman, Lanterna Verde, o Batman, tiver estabilizado no DCU, aí você pega e fala assim, beleza, acho que agora dá pra montar a Liga da Justiça. Não é difícil trabalhar com os heróis da DC. Eles funcionam solo e eles funcionam juntos. Eles funcionam tão bem solos quanto funcionam juntos. Quem lê os quadrinhos do Flash sabe disso, do Lanterna Verde sabe disso, o Superman, do Batman, nem precisa falar, da Mulher Maravilha, do Aquaman. Esses heróis funcionam sozinhos e eles funcionam também juntos. Você precisa fazer primeiro os filmes solos, que é o que tá acontecendo. Eu fiz um vídeo até que eu falei aqui que o que esperar depois de The Flash? Espere vários filmes solos, vai acontecer um monte de filme solo. Você não vai ver um filme da Liga da Justiça tão cedo, até porque o trauma de 2017 é muito grande, e eles têm razão de ter o trauma. Eles perderam muito dinheiro, e não só isso, perderam muita credibilidade com os fãs, né? E tem outra coisa que é o seguinte, a partir do momento que você faz um monte de filme solo e dos seus heróis principais, você não pode esquecer do Superman, do Lanterna Verde, por exemplo. Quando você tiver todos esses filmes, a construção desses personagens já vão ter feito, então você não precisa ficar desenvolvendo ninguém em filme de equipe, tá ligado? Você vê, por exemplo, o Snyder Cut, desenvolve o Flash, aí desenvolve o Aquaman, desenvolve o Cyborg, com 400 cenas de flashback do Cyborg. Quando você tem uns filmes solos, quando chega no filme de equipe, você não precisa desenvolver ninguém. Trabalha bem a interação entre eles e só, mano. Você faz algumas referências aqui e ali e pronto, faz as pessoas já vão amar aqueles personagens juntos, porque elas já amavam eles separados, já amavam o Aquaman no universo do Aquaman, a Mulher Maravilha no universo dela, o Flash, o Lanterna Verde, o Superman, o Batman. Quando eles se juntam, é tipo você pegando os filmes favoritos de várias pessoas
e colocando no mesmo filme. Você tem noção disso? É você pegando vários fãs e colocando eles pra curtir o mesmo filme. Então acho que o estúdio da DC dentro da Warner Bros. Pode ser que aconteça, mas eu não fico muito sonhando com isso. Eu fico pensando muito mais assim em ter bons filmes e ter coerência, porque a DC Comics ela precisa de bons filmes, precisa de mais frequência e precisa de um plano. Eles vão recomeçar essa franquia do DCU através do filme do Flash. Então o filme do Flash vai ser um recomeço e a partir dali eu aposto muito que eles vão fazer vários filmes solos, como se estivesse começando de novo o universo da DC. Tipo, provavelmente Flash vai apagar uma realidade e vai criar uma outra realidade, na qual eles vão ter a oportunidade de construir solo esses personagens primeiro, para depois você pensar em um filme de equipe. Isso é importante. É o que eu disse aqui, os fãs da DC precisam ter paciência. Não adianta você achar que vai acabar o Flash, vai vir uma cena pós-crédito com a Sala da Justiça, os heróis todos juntos. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, vai terminar o Flash e eles vão apagar a lousa, e aí eles vão começar a escrever de novo nessa lousa. Mesmo alguns filmes solos tendo dado certo, como é o caso de Mulher Maravilha, Aquaman, o próprio Esquadrão Suicida, que não é um filme solo, mas é um filme de equipe, que é tipo um soft reboot do Esquadrão Suicida, né? Deu certo, e mesmo tendo esses filmes, depois de The Flash vamos ter um novo DCU. Mesmo dentro da Warner Bros, sem ter um estúdio DC Studios ou DC Filmes dentro, uma divisão lá dentro, mesmo sem isso, dá pra você criar algo muito foda. Esse novo CEO, o David Zaslav, o que ele deve pensar? Bom, temos aqui os maiores super-heróis do mundo, vamos fazer o filme dos principais heróis aqui. Qual que falta? Ah, o Superman falta? Então ele vai ser um dos pilares principais dessa franquia. E aí você tem aqui a oportunidade de começar a criar filmes desses personagens importantes. Então, mesmo que não aconteça uma divisão, até porque eu acho que se isso acontecer, leva um tempinho ainda, não é uma coisa do dia pra noite, assim, não, vamos mudar as pessoas de galpão e colocar ali, não, tipo, você tem que contratar profissionais, produtores, executivos, um monte de gente, tá ligado? É um processo, é uma parada que pode acontecer e pode não acontecer. Vamos torcer para que aconteça, mas mesmo que não aconteça, eu gosto da ideia desse plano inicial de recomeçar o DCU, porque não tinha como você continuar o plano do Zack Snyder, o plano da Warner. The Flash vem aí para apagar a lousa e construir uma nova história. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se a DC Comics devia ter uma divisão dentro da Warner, DC Filmes, DC Studios, sei lá, Multiverso DC, Multiverse DC, sei lá. Escreve aí embaixo a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.